Olá, tripulação, bem-vindas a mais uma aula de navegação aérea para o piloto privado. Na nossa terceira aula da nossa série, nós vamos abordar hoje o fuso horário. Vamos abordar as faixas de fuso horário, os tipos de hora, hora legal, hora da zona, hora local. Nós vamos abordar conceitualmente todas, todas essas siglas, todos esses nomes. Vamos abordar os conceitos e ver, na prática, como é que funciona isso. Ok? Mas antes, pessoal, vai aquele recadinho. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, assine as notificações, assine lá aquele sininho. Vai lá, todo vídeo novo, vocês receberão a notificação e poderão estar acompanhando aqui as novidades do canal, vídeo, todas as lives que forem sendo realizadas, vocês receberão suas notificações. E se curtiu, vai lá, clica no joinha, no positivo, dá essa força aí, e vamos embora para a matéria da aula de hoje, que é exatamente o quê? Fuso horário. Na Conferência de Roma, em 1883, se optou por dividir a circunferência da Terra em 24 fuso horários, tá? Fuso horário ou zonas de tempo. Cada fuso horário ou zona de tempo tem 15 graus cada, e para cada região localizada dentro de um determinado fuso, passou-se a adotar a mesma hora. Portanto, o fuso horário é uma área limitada por 2 meridianos, ou seja, eu só posso ter um fuso horário estabelecido quando eu tenho 2 meridianos. Então, vamos aqui para esse mapinha aqui. Aqui nós podemos ver, tá? Bom, uma circunferência tem 360 graus. Então, se eu for dividir essa circunferência, né, 360 graus, pelos 24 por 15 graus, que é o tamanho de um fuso horário, então vai nos dar 24 fusos horários. E como esses fusos são divididos? Como nós vimos, foi estabelecido que o fuso horário central do mundo, o fuso horário zero, fuso zero, será o meridiano de Greenwich, tá? Ou onde vai ser estabelecida a hora UTC ou a hora Zulu. O porquê que é a hora Zulu, por que é a hora UTC? Bom, vamos compreender o porquê que é a hora Zulu. Tá? Se a gente começar aqui, fazer a computação, tá, de todos esses fusos horários, você pode ver aqui. Temos o fuso horário Z, ou Zulu, no meridiano zero. Então, aqui em cima, nós temos a letra correspondente a cada fuso, e aqui embaixo nós temos o número desse fuso. Se eu tenho fuso 1, significa que eu tenho fuso 1. Fuso 1 significa que eu tenho 15 graus entre o meridiano central e os meridianos limítrofes. Beleza? Então, de um meridiano para o outro, tá? Que seria o de 15 em 15. Então, o fuso 1 é 15 graus afastado de Greenwich. Esse fuso 1 aqui, por exemplo, ele está a leste. E por que eu estou começando a leste? Porque quando nós formos começar a computar a letra do fuso horário, nós temos que seguir essa ordem, do zero, que é o central, para a direita. Então, a partir desse momento, nós temos o fuso 1, corresponde a qual letra? A letra A. Não, não é o fuso 1 que corresponde à letra A, é a letra A que corresponde ao fuso 1. Por que a inversão dessa ordem? A letra A corresponde ao fuso 1 e não o fuso 1 corresponde à letra A. Porque fuso 1, 2, 3, 4 nós temos no hemisfério oeste também. Observa, 1, 2, 3, 4. Sendo que esse 1, 2, 3, 4, essa contagem para a esquerda é no sentido oeste. Então, é equivocado nós falarmos fuso 1, fuso 2 ou fuso 3. Se nós quisermos nos referir a fuso 1, fuso 2, fuso 3, nós temos que falar fuso mais 1 ou fuso menos 1. Fuso mais 1 significa o quê? Que está mais 1 grau, tá? Significa que está a leste, ou seja, 1 grau afastado do meridiano Greenwich, mas no sentido leste. E fuso menos 1? Fuso menos 1 ele está 15 graus afastado do meridiano de Greenwich, mas no sentido oeste.
E o fuso mais 2 significa que o fuso mais 2 está afastado 30 graus a leste do meridiano de Greenwich. E fuso menos 2? Fuso menos 2 ele está 30 graus afastado a oeste do meridiano de Greenwich. Toda vez que você andar para a esquerda, a hora vai diminuir. Toda vez que você andar para a direita, a hora vai aumentar. Então, quando nós nos referimos à letra do fuso, você vai começar o quê? Bem, se o planeta ele tem 24 fusos horários, vamos dividir no meio, metade para cada lado. Então, eu tenho 12 fusos para um lado, 12 fusos para o outro. E como é que vamos começar a contabilizar isso no alfabeto fonético? Nós vamos começar do zero para a direita, do meridiano de Greenwich, do meridiano central para a direita. Então, nós vamos ter alfa, correspondente ao fuso 1, Bravo, correspondente ao fuso 2, Charlie, correspondente ao fuso mais 3, Delta, fuso mais 4, Echo, fuso mais 5, Foxtrot, fuso mais 6, Golf, fuso mais 7, 8, o H, Hotel, fuso mais 8, Índia, fuso mais 9, Juliette, opa! Juliette foi excluída, não sei porquê, mas Juliette, o J, ele não existe no nosso fuso. Então, esqueçam Juliette, esqueçam. Esquece. J, Juliette, Juliana, não entra aqui, beleza? Não é nada pessoal, mas não foi eu que decidi, está estabelecido. Então, Juliette não entra. Então, de novo, a contagem. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia, Kilo, Lima e Mike. Então, temos 12 letras. Chegamos no Mike, que é o fuso 12, tá? Mike vale quanto? Mike é 12. Então, você sabe, Mike 12. Mike mais 12. Não tem como. Você sabe que o fuso horário para leste ele vai terminar no Mike. Beleza, se terminou no Mike, então, como nós vamos começar agora para o oeste? Então, parou no Mike, aí você vai lá novamente, no meridiano central, e recomeça. M, né, de Mike. Então, começamos. November, Oscar, Papá, Quebec, Romeu, Sierra, Tango, Uniforme, Vitor, Whisky, X-Ray e Yankee. Yankee é o fuso 12. Beleza, mas eu tenho o fuso 12 de ambos os lados? Como é isso? É simples, porque nós chegamos lá no outro meridiano, estamos no meridiano central. Então, o que funciona? Se chegamos no Yankee, o oeste termina o Yankee. Para você ter a melhor compreensão, lembra, Velho Oeste. Velho Oeste se chamava os americanos de quê? De Yankee. Então, Oeste, Yankee. Beleza? Então, o fuso a oeste ele termina nos Yankee, que é 12. E para leste, termina no Mike, que é 12. A leste, o fuso 12 corresponde a Mike. A oeste, o fuso 12 corresponde aos Yankee. Beleza? Olha o Velho Oeste, os Yankee, Yankee. Fuso 12, a oeste. Mike, fuso 12, a leste. E Zulu. Bem, Zulu fica sendo o nosso meridiano central, o meridiano 0. Ele é o Zulu. Daí o porquê que quando nós nos referimos à hora Zulu, nós nos referimos à hora UTC, que é a hora coordenada universal. Nós nos referimos a quem? Ao fuso central, a Greenwich. Então, por isso é utilizada na aviação a hora Zulu. E se falar qual a hora Quebec? Quebec está... Peraí, vamos ver, fuso central é 0. Então, peraí, vamos começar aqui a contagem. Para a direita, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia, Kilo, Lima, Mike. Bom,
não é, que termina no Mike. Então, vou começar de novo. November, Oscar, Papai, Quebec. Opa, Quebec é fuso -4, porque está oeste. Então, funciona mais ou menos dessa forma, a letra e o número do fuso. Se você está vendo fuso 1, significa que temos 15 graus afastado do meridiano central. Fuso 4 significa que nós temos 60 graus afastado do meridiano central. Pode ser fuso mais 4, fuso menos 4. Fato é que temos 60 graus afastado do meridiano central. Então, quando você começar a sua contagem, da letra do fuso, você vai do centro para a direita. Chegou no Mike, do centro para a esquerda. Beleza? Não vamos esquecer, com esse conceito, você vai embora. Pega o caderninho, divide a linha no meio, faz até 12 para um lado, 12 para o outro, e bota a letrinha correspondente. Não esqueçam de excluir a Juliette da sua conta. Beleza? Não é nada pessoal. Então, aqui, nós vamos ver agora os tipos de hora. Nós temos aqui, por exemplo, temos o fuso 0, tá? Que corresponde à hora Zulu, ou seja, temos 0 grau aqui. 30 graus corresponde a qual fuso? Bom, se um fuso horário mede 15 graus, então 30 corresponde a 2 graus. Então, o 30 é o fuso 2. E o 30, ele é o meridiano central da nossa faixa de fuso horário, da nossa zona de fuso. Então, nós temos 7,5 graus para um lado, 7,5 graus para o outro. Então, o limite do 30 seria o meridiano 37,30. E o limite oeste do meridiano do fuso 2, né, seria menos 30 menos 7, daria 23. 23 menos 30, tá? Seria 22,30. Então, 22,30 é o limite a oeste do meridiano do fuso 2. Ok? Lembrando, 7,5, quando nós falamos aqui, representamos numericamente 7,5 como metade de 15, quando nós formos converter isso para fuso horário ou para cálculo de tempo, não esqueçam que esses 7,5, meio corresponde à metade de 1. Só que, nesse caso, 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, quanto é metade de 60 minutos? Metade de 60 minutos são 30 minutos. Então, seria o mesmo que nós falamos, 7,5 minutos. Beleza? Então, nós temos que tipos de hora? Nós temos a hora universal coordenada, ou UTC. Nós temos a hora local, HLO. Nós temos a hora da zona. Não é a hora do recreio, é a hora da zona, que é a HZ. E temos a hora legal. Pô, mas esse monte de hora... Fato é que a hora que nós utilizamos na aviação como referência para tudo, para plano de voo, para estimado de pouso, estimado do tempo em rota, estimado para decolagem, etc., todo o estimado, toda a hora estabelecida é a hora universal coordenada, ou UTC, vai ser sempre a UTC ou a hora Zulu. Vai ser sempre essa que nós vamos utilizar na aviação. A hora utilizada na aviação, hora universal coordenada, ou UTC. Vai ser sempre ela, hora UTC, hora Zulu, é sempre essa hora que nós iremos utilizar na aviação. Na hora que você for preencher seu plano de voo, o plano de voo vai estar estabelecido aonde? Vai estar estabelecido no campo, quando perguntar o estimativo, que horas vai decolar, estimativo de pouso, você vai preencher lá no plano. A hora UTC. Você não vai preencher a hora legal, você vai preencher a hora UTC, porque é a hora de referência. Porque imagina, você sai daqui do Brasil, ou mesmo você vai para Manaus, que é outro fuso horário, e você está com o horário de Brasília. Olha a confusão que isso ia dar. Então, assim,
o plano para poder coordenar isso de forma padrão, onde todo mundo vai estar voando com a mesma hora. O que significa a mesma hora? Sempre a mesma referência, sempre como referência a hora UTC. Logo, todos vão estar voando com a mesma hora de referência, a hora UTC. O que vai diferenciar isso vai ser aonde você está. Qual fuso você está? Se está para -5, -6, ou +2, ou +3, é isso que vai diferenciar. E esses cálculos nós vamos aprender na próxima aula. Nessa aula aqui, vamos nos dedicar a um conceito, assim, do que significa cada hora de sair, da forma mais simples possível. Beleza? Então, a hora UTC coordenada, que é a hora universal coordenada, é a hora do meridiano zero, Zulu, UTC, conhecido como hora Zulu, que é adotada na aviação como referência. Acabei de falar, a hora UTC é utilizada como referência na aviação para tudo. Beleza? E a hora local? A hora local ela leva em consideração que a relação entre o movimento da Terra e o tempo, tá? Sendo utilizada para saber a hora exata de determinado ponto, e leva em consideração a posição do Sol. Ela é muito utilizada para estabelecer a hora do pôr do Sol nos aeródromos. Vamos a um exemplo aqui, na AISWeb. Você vai poder visualizar de forma precisa como é que funciona isso. Então, nós temos aqui aeroporto, tá, do Santos Dumont, os dias 9, 10 e 11 de setembro de 2022, sexta, sábado e domingo. Qual a hora que o Sol vai nascer? Vejam bem, na sexta-feira, o Sol vai nascer às 8h54, vai se pôr às 8h45. No sábado, ele nasce às 8h53, e se põe às 8h45. Ele nasce às 8h52 no domingo, e se põe às 8h45 do domingo. Ou seja, o pôr do Sol não muda, mas muda o nascer do Sol. Isso é porque o planeta não é uma esfera perfeita. Tá? Então, nós vamos ter essa diferença. Ah, mas o Sol nasce às 8h54 da manhã? Sim, mas na hora UTC. Lembra? Toda vez que falarmos em referência horária, sempre nós vamos ter UTC. Se o Brasil, aqui, o horário de Brasília, o fuso de Brasília é -3, então significa que o Sol, na sexta-feira, vai nascer às 5h54 da manhã, no sábado, 5h53, no domingo, às 5h52, porque nós estamos no fuso -3. Ok? E para a gente ver essa diferença, vamos lá. Na sexta-feira, o Sol nasce às 8h54 e se põe às 8h45. Vamos ver agora no aeródromo em Congonhas, Serra Bravo, Serra Papá. Mesma referência. 9/9/2022 até dia 10/9/2022. Pôr do Sol, na sexta-feira, 8h45, e nasce às 8h54. Vamos ver São Paulo agora. Olha só. Enquanto no Rio de Janeiro o Sol nasce às 8h54 UTC, ou 8h54 Zulu, em São Paulo, o Sol vai nascer, ou seja, no aeroporto de Congonhas, o Sol vai nascer às 9h08 UTC. Olha a diferença de tempo. Ué, mas todos eles não estão na hora de Brasília, no fuso -3? Sim, todos estão no fuso -3. Mas aí nós temos a hora local, onde o Sol está passando naquele momento, onde o Sol bate ali naquele momento. Tá? Então, você vê que o Sol vai nascer em Congonhas às 9h08 da manhã, na hora UTC. E vai se pôr às 8h58. Enquanto no Rio de Janeiro o Sol vai se pôr às 8h45, em São Paulo ele vai se pôr às 8h58. Mas não estou falando no estado de São Paulo, estou falando num ponto específico. Estou falando de Congonhas. Beleza, estamos falando de Congonhas. Então, no aeroporto próximo a Congonhas, vamos ver então se tem alguma diferença na passagem do Sol entre Congonhas e Guarulhos. Vamos analisar.
Serra Bravo Golf Romeu, do dia 9/9/2022. 9/9/2022. Vamos ver Guarulhos, tem uma diferença. Lembrando, o Sol nasce às 9h08 em Congonhas e se põe às 8h58. Guarulhos, o Sol vai nascer 1 minuto mais cedo. E vai se pôr no mesmo horário que Congonhas. Então, veja, isso é a hora local. É o momento que o Sol está passando sobre aquele ponto de referência. Então, agora vamos ver Campinas. Mesma coisa. Campinas, o Sol nasce 2 minutos mais tarde que Congonhas. Então, veja, Campinas, o Sol nasce às 9h10. Vocês estão vendo a variação do nascer do Sol em relação a cada ponto que nós estamos falando aqui? No Rio de Janeiro, ele nasce em um determinado horário. São Paulo demora mais. Campinas está demorando mais do que Congonhas para nascer o Sol. E se a gente for lá para Porto Alegre? Se for para Porto Alegre, o Sol em Porto Alegre ele vai nascer 29 minutos mais tarde do que em Campinas. Mas vai se pôr mais tarde também. Se ele nasce mais tarde, ele vai se pôr mais tarde. Então, veja, Campinas, o Sol nasce às 9h10. Em Porto Alegre, ele vai nascer às 9h29. Ora, Bruno, mas todos não estão no mesmo fuso horário? Sim. Por isso que é adotado o fuso horário, por isso que cada país adota a hora legal, para exatamente não ter essa bagunça. Tá? Não ter essa bagunça que já pensou, a cada grau que o Sol está percorrendo, a cada minuto que o Sol percorre, tivéssemos uma hora diferente? Seria uma bagunça. Por isso foi determinada a hora coordenada, por isso foi determinada uma hora legal. E foi determinado os fusos, foi dividida a Terra em 24 fusos, exatamente para não ter essa bagunça. Então, nós estamos falando aqui o quê? Você observou que a hora local, que é exatamente o ponto que o Sol está passando sobre aquela posição geográfica do planeta. Então, isso é a hora local, que tem a ver com o quê? Com o movimento do Sol, com o caminho que o Sol está percorrendo. Entendido? Então, uma vez compreendida a hora local, nós vamos ver como é que funcionaria essa questão dos fusos. Então, vamos lá. 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 15 graus equivalem a 60 minutos. 1 hora, 60 minutos. 15 graus, 60 minutos. Então, quantos minutos equivale 1 grau? Então, se nós formos dividir 60 por 15, nós vamos ter o quê? 4 minutos. Então, cada grau equivale a 4 minutos. A conta é essa. Se 15 graus equivale a 60 minutos, quanto vale cada grau? Vamos dividir 60 por 15, que vai nos dar 4 minutos. Cada grau equivale a 4 minutos de tempo. Então, 1 grau igual a 4 minutos. E 1 minuto vai ser quantos graus? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 4, o 60, e vou dividir por 4. Por quê? 1 minuto corresponde a 1/4 de 4 minutos, que é o mesmo que eu falar 4 dividido por 60. 4 dividido por 4, que vai dar 1 minuto. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter 15 minutos. Por que 15 minutos? Porque é 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 é igual a 15 minutos. Nós estamos falando do quê? Minutos em ângulos. Tá?
em ângulos de grau. Quando a gente converte ângulo de grau em tempo, nós vamos fazer essa correlação. 15 minutos igual a 1 minuto. Essa é a correlação. Portanto, 1 minuto é equivalente a 1/4 de 4 minutos. E 15 minutos é 1/4 de 60 minutos. Entendido? Então, vamos adiante. Então, nós temos o surgimento dessa tabelinha. 15 graus igual 60 minutos. 1 grau igual 4 minutos. Por quê? Porque 1 grau é 4 minutos? É 60 dividido por 15. 1 grau igual a 4 minutos. 15 minutos igual a 1 minuto. Por quê? É 60 dividido por 4, que vai nos dar 15. Então, 1 minuto. 15 minutos de grau igual a 1 minuto de tempo. 1 grau igual a 4 minutos de tempo. 15 graus igual a 60 minutos de tempo. Imaginemos agora que na hora UTC, na hora Zulu, são 12 horas. Eu quero saber a hora local, numa cidade localizada a 5 graus a oeste. Veja, está afastada a 5 graus do meridiano central. Então, como eu vou fazer? 5 graus vezes quanto? Vezes 4. Né? Por quê? Vezes 4. Porque 1 grau é igual a 4 minutos. Logo, 5 graus é 5 vezes 4, que vai nos dar 20 minutos mais cedo. Por que mais cedo? Porque a oeste as horas diminuem e a leste as horas aumentam. Então, qual vai ser a nossa conta? 12 menos 20 minutos, que vai nos dar 11 horas e 40 minutos. Entendido? Então, isso é a nossa hora local. E a hora da zona? É a hora do recreio? É a hora da bagunça? Não. É a hora da zona do fuso horário. O que quer dizer isso? Que aqui nós temos o fuso horário, aqui temos um fuso horário, fuso 0. Tá? E a zona de fuso horário? A zona de fuso horário é exatamente compreendida entre o meridiano central, 7 graus e 30 à direita, 7 graus e 30 à esquerda. Baseado no fato de que a Terra se move 15 graus a cada 1 hora, desta forma, considerando que a Terra é dividida em 24 zonas de fuso horários e que cada faixa de 15 graus de longitude corresponde a uma determinada zona de fuso horário, a hora medida no meridiano central deste fuso é que denominamos de hora da zona. Ou seja, a hora da zona é medida no fuso horário central daquele fuso horário. Então, qual é o fuso central do fuso mais 1? O TC mais 1. 15 graus. Esse é o fuso central. Então, se eu for computar a faixa de fuso, a zona do fuso horário, eu tenho 7 graus e 50 para um lado, 7 graus, vamos falar 7 graus e meio para um lado, 7 graus e meio para o outro. Do fuso 30, a mesma coisa. Então, agora nós vamos ver uma ilustração. Então, agora vamos ver na prática como funciona isso aqui no Brasil. Então, nós temos o fuso central, tá? O meridiano central do nosso fuso horário. Tá? Nosso fuso horário é UTC-3. O meridiano central do nosso fuso é o meridiano 45 graus uísque. Tá? Então, nós sabemos que aqui nós temos uma faixa, tá, de 15 graus, que é o quê? 7 graus e meio para um lado, 7 graus e meio para o outro, a partir do fuso central. Então, nós temos aqui os meridianos limítrofes, ou seja, dentro de todas as cidades que estiverem dentro dessa faixa de 15 graus, nós temos um fuso horário, que no caso de Brasília é o fuso horário -3. Então, o que acontece com essas cidades aqui do Nordeste que estão a oeste, que estão a leste, né, do meridiano limítrofe, tá, do nosso fuso central?
Imagina você que Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Recife, Alagoas, Aracaju, Sergipe, parte da Bahia, que dentro desses estados nós tivéssemos 2 fusos horários. Então, se nós fôssemos levar à risca, tá, esse conceito, teríamos uma bagunça. Teríamos aqui pelo outro lado, aqui no Mato Grosso, no Pará, Goiânia, Mato Grosso do Sul, nós teríamos estados com 2 fusos horários. Então, a faixa de 15 graus do fuso horário é uma referência que nós temos só para entender, tá? Para efeito de prova, o que é, na prática, a zona, a hora da zona. É para a gente saber se uma cidade, em determinado ponto, pertence a qual fuso horário? Pertence ao fuso -3, ao fuso -4, etc. Para efeito de prova, é isso que a ANAC precisa que você saiba. É isso que precisa saber que você responda. Para efeito de prova, o fuso horário ele vai seguir essa faixa precisa, perfeita, reta. Isso é para efeito de prova da ANAC e é isso que você vai levar em consideração. Feito esse disclaimer, vamos agora ver na prática como é que é isso no Brasil. Então, aqui nós temos essa cidade, a cidade de Cuiabá, por exemplo, ela estaria fora da zona do fuso, fora da hora da zona, fora do fuso horário de Brasília, Cuiabá, se nós fôssemos levar ao pé da letra o que significa a zona do fuso. Para efeito de prova, é isso que você tem que saber. Mas vamos agora ver como é que é isso no Brasil na prática. Tá? Você pode observar aqui pelas cores, tá? Do mapa os fusos horários no Brasil. Aqui nós temos em amarelo o fuso horário de Brasília, a hora legal de Brasília. Em verde é o fuso -4. Em rosa, lá no Acre, o fuso -5. Veja, se a gente fosse levar na risca exatamente o conceito de zona do fuso, o que nós teríamos? Teríamos aqui o fuso central com meridiano limítrofe, exatamente esse aqui. Então, por outro lado, nós teríamos o limite aqui passando, cortando parte do Mato Grosso, uma pontinha de Goiás, dividindo o Pará no meio, o Amapá no meio. Então, nós teríamos aqui, dividindo o Rio Grande do Sul, dividindo o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná. Então, por quê? Porque estariam fora dos limites do meridiano central, fora dos limites dos fusos, dos meridianos limítrofes, eles estariam fora, então pertenceria, em tese, a outro fuso. Só que é por isso que nós temos a hora legal, que é determinada por cada país. Então, no Brasil, ficou determinado o quê? Que a hora legal, que é a hora de Brasília, é o fuso -3. Então, todas as cidades dentro desse setor amarelo pertencem à hora de Brasília, que é fuso -3. Não importa se na prática o fuso seria -4, não importa, seria -5, não importa. Todos aqueles que estão na faixa amarela, para efeito de divisão política, para efeito de divisão legal, são essas cidades que estão em amarelo. Então, veja Pernambuco, por exemplo. Quando chega aqui na entrada de Sergipe, é feita esse contorno aqui. Ou seja, no mapa político, foi feito esse contorno exatamente para demonstrar que essas cidades estão dentro do fuso de Brasília, pertencem ao fuso da hora legal, fuso -3. Então, é importante visualizar o que é a teoria e o que é a prática. Na prática, é isso que nós vemos, uma divisão política, que é a chamada a divisão legal, ou quando é estabelecida a hora legal, que é uma hora para se organizar politicamente
determinado país, para que não haja uma bagunça de fusos horários dentro de um país, dentro de um estado, ter 2 ou 3 fusos horários dentro de um estado. Ou seja, para que isso não ocorra, é estabelecida a hora legal. O que a gente precisa saber para efeito de prova, tão somente, é o conceito de zona do fuso. Então, para efeito de prova, nós não consideramos a divisão política, nós não consideramos a hora legal para efeito de prova. Para efeito de prova, o que nos interessa é saber o conceito da zona do fuso, saber se aquela cidade está, pontualmente, aquela cidade está dentro ou fora de determinado fuso. Por exemplo, temos que saber se uma cidade está dentro da zona do fuso de Brasília, da zona do meridiano central desse fuso horário, que o meridiano central desse fuso horário, do fuso horário de Brasília, é o meridiano 45. Então, 7 graus e 30 para um lado, 7 graus e 30 para o outro, vai nos dar os meridianos limítrofes. E se, na hora da conta, a gente achar um valor superior a 7,30, significa que aquela cidade está fora do limite desse meridiano. Então, aquela cidade, a hora daquela cidade, pertence a um outro fuso horário. Pode ser, no caso aqui nosso, poderia ser -4, ou a leste poderia ser -2. Então, por exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha, fuso -2, porque está à direita do meridiano limítrofe, do meridiano central de Brasília. Ok? Então, feitos esses conceitos, feitos esses esclarecimentos, nós vamos agora falar sobre a hora legal, que é exatamente o que foi comentado aqui. A referência da hora legal é a lei estabelecida por cada país para que não haja uma zona na hora de referência. Ou seja, aí é uma zona de bagunça. Por isso que eu botei entre aspas, uma bagunça, uma zona. No Rio Grande do Sul, 3 fusos, 2 fusos. Em Porto Alegre, é 2 horas. Em Pelotas, seria 1 hora. Para não ter essa confusão. Então, o Brasil, por exemplo, adota 4 horas legais, que é o Acre, região amazônica, Brasília e Fernando de Noronha. Enquanto a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile possuem apenas 1 hora legal, porque são territórios menores, então não tem esse problema geográfico igual ao Brasil, da extensão territorial. Então, pessoal, uma vez compreendidos esses conceitos, na próxima aula nós vamos ao que interessa, nós vamos às contas, vamos fazer conta. Então, se você não é inscrito do canal, vai lá, se inscreve. Se gostou do vídeo, dá o joinha, compartilha. E é isso aí. Então, tripulação, até a próxima aula. Nos vemos daqui a pouco. Fica com Deus.